Olá, amigos, amigas, todas as pessoas que nos acompanham aqui no nosso Notícias Comentadas do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Primeiramente, deixa eu pegar a minha canetinha. Não sou nada aqui sem a minha canetinha. Adoro comentar, falar, prosopopear, debater aqui, conversar com vocês, mas estar munido de uma caneta para a gente ir falando, eu batendo aqui na mesa, né? Gosto bastante disso, como vocês bem nos acompanham. Bom, queria iniciar aqui. Acho que, evidentemente, pelo cruel, pela barbaridade, pelo assassinato do jovem Moise, congolês refugiado, que pretendia, junto à sua família, conquistar uma vida mais digna, sem as turbulências, o autoritarismo e repressões no seu país de origem. Eis que, justamente no acolhedor Brasil, ele veio encontrar exploração e a morte. Para além do óbvio, do racismo e da xenofobia, que devemos sim atacar, criticar e combater, e aliás, é o que fazemos toda semana aqui no nosso canal e também por outros meios, nós não podemos desviar o olho do principal e que une todas as lutas que estão em questão nessa história. Moise não foi morto apenas por uma questão de racismo e xenofobia. O jovem trabalhador, fazendo bicos em um quiosque e indo cobrar um valor, ou seja, R$ 200, que lhe eram de direito, fruto do seu suor, da venda da sua força de trabalho, e com isso garantir o mínimo de subsistência neste injusto Brasil, sentiu o peso da exploração, da enganação, sem ter a quem recorrer, humilhado. Revoltado, exigiu o que lhe era devido e foi surpreendido por pessoas que não pensaram duas vezes antes de lhe agredir e torturar até a morte. Como ouvi hoje de um dos assassinos, infelizmente ele perdeu a vida. Ele não morreu, nós não o matamos, ele não foi assassinado. Houve uma situação lá, ele perdeu a vida. Foi o que um dos assassinos comentou aí diante das câmeras. Mais um que perde a vida para o preconceito, a exploração e tudo aquilo que diariamente retroalimenta o atual sistema, e aqui fica o ponto do quão necessário é debater este mesmo sistema e mudá-lo, transformá-lo. Ou outros Moises, Zés e Marias padecerão da mesma forma. E quem padeceu a tempo, metaforicamente falando, foi o bom senso do presidente Jair Bolsonaro. Em um ridículo vídeo com o intuito de fazer chabu e uma tosca autopropaganda, o presidente ofende as classes mais humildes da população que não se viram naquela figura devorando um frango de rua e derramando farinha por cima de si e da calçada. Uma cópia mal feita do populismo de direita do Jânio Quadros nos anos 60 e 90 para atrair o apoio da parcela mais pobre do eleitorado. Tal parcela, no entanto, parece estranhar ao ver as mansões, viagens, luxos e gastronomia fina que brindam a família Bolsonaro e sabe-se lá do quanto vai embora pelos cartões corporativos, cujo uso era tão criticado no governo Dilma Rousseff. E eu não poderia deixar aqui de comentar o acidente em São Paulo, ou como muitos já estão gozando, a transposição do rio Tietê. E ouvindo no rádio frases como "é errando que se aprende", lembrei, e só para contextualizar, isso eu ouvi justamente de um engenheiro, um comentarista falando sobre esse recente acidente em São Paulo, né? E ouvindo frases assim, eu
lembrei do caso da barragem em Mariana, que não fez com que os responsáveis aprendessem quando foi a trágica vez de Brumadinho. E o próprio metrô em 2007, né, seu José Serra, já passou por outra lamentável situação. Esta sim com vítimas humanas fatais. Mas frase como aquela revelam, basicamente, o desdém de grandes corporações que sabem do pequeno ou quase nenhum prejuízo legal que sofrerão diante daquilo que provocaram. E dá-lhe Brasil, dá-lhe todos os problemas que estamos aí enfrentando. Um outro assunto, dessa vez mais local, porém que sirva de exemplo em todos os lugares, é a ação promovida pelo PSOL de São José dos Campos contra o partido Solidariedade, também aqui de São José dos Campos. Este partido, o Solidariedade, se beneficiou de uma candidatura laranja nas eleições de 2020, descumprindo tecnicamente a chamada cota de gênero, pois havia uma candidata mulher a menos na chapa do Solidariedade do que exigido em lei. Com a suposta falcatrua, que militantes do PSOL alegam ter provas para levar o caso adiante, o Solidariedade fez, como o caso do vereador Fabião Zagueiro, né? Fez como vereador o Fabião Zagueiro, com muito menos votos do que a candidata Jéssica Marques, professora, feminista e atuante nos movimentos de esquerda do Vale do Paraíba. O objetivo, para além da anulação da eleição de Fabião Zagueiro, é levantar a pauta de que mulheres e candidaturas femininas não são para taparem buraco, servirem de laranjas ou atenderem aos interesses dos homens. Mulheres devem estar na política pelas suas lutas, conquistas e direitos. No Instagram, @JessicaMarques, vocês poderão entender melhor este caso. E lembrando que no final de semana, no sábado, em diversas cidades, em diversas localidades, você, independente de onde estiver, procure ver aí onde ocorrerá um ato, uma manifestação em lembrança do Moise e tudo aquilo que o seu assassinato significou. Eu lamento não ter informações por hora mais precisas com relação a São José dos Campos, mas com certeza você aí de São Paulo, Rio de Janeiro, das grandes cidades, com certeza os grupos da causa negra, sindicatos, movimentos sociais, entre outros, farão aí com certeza alguma atividade para falar sobre a questão do Moise e tudo isso, evidentemente, que foi colocado aqui no nosso Notícias Comentadas de hoje. Colegas, gente boa que está aqui conosco, um beijo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e venham também somar a nossa equipe. Um outro assunto, dessa vez mais local, porém que sirva de exemplo em todos os lugares, é a ação promovida pelo PSOL de São José dos Campos contra o partido Solidariedade, também aqui de São José dos Campos. Este partido, o Solidariedade, se beneficiou de uma candidatura laranja nas eleições de 2020, descumprindo tecnicamente a chamada cota de gênero, pois havia uma candidata mulher a menos na chapa do Solidariedade do que exigido em lei. Com a suposta falcatrua, que militantes do PSOL alegam ter provas para levar o caso adiante, o Solidariedade fez, como o caso do vereador Fabião Zagueiro, né? Fez como vereador o Fabião Zagueiro, com muito menos votos do que a candidata Jéssica Marques, professora, feminista
e atuante nos movimentos de esquerda do Vale do Paraíba. O objetivo, para além da anulação da eleição de Fabião Zagueiro, é levantar a pauta de que mulheres e candidaturas femininas não são para taparem buraco, servirem de laranjas ou atenderem aos interesses dos homens. Mulheres devem estar na política pelas suas lutas, conquistas e direitos. No Instagram, @JessicaMarques, vocês poderão entender melhor este caso. E lembrando que no final de semana, no sábado, em diversas cidades, em diversas localidades, você, independente de onde estiver, procure ver aí onde ocorrerá um ato, uma manifestação em lembrança do Moise e tudo aquilo que o seu assassinato significou. Eu lamento não ter informações por hora mais precisas com relação a São José dos Campos, mas com certeza você aí de São Paulo, Rio de Janeiro, das grandes cidades, com certeza os grupos da causa negra, sindicatos, movimentos sociais, entre outros, farão aí com certeza alguma atividade para falar sobre a questão do Moise e tudo isso, evidentemente, que foi colocado aqui no nosso Notícias Comentadas de hoje. Colegas, gente boa que está aqui conosco, um beijo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e venham também somar a nossa equipe. Um ótimo final de semana e tchau!